Olá pessoal, novamente aqui depois de um tempinho, vim trazer essa aula hoje, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os motores de dois tempos, tá? Os motores de combustão interna que funcionam com dois tempos. Vamos falar um pouquinho sobre as características principais e o foco dessa aula é falar sobre o processo de lavagem, né? O que é esse processo de lavagem no motor dois tempos? Por que ele é importante no motor dois tempos, né? O que é que eu tenho de diferença aí? O que é que eu tenho de particularidade nos motores de dois tempos e que eu preciso, né, desse processo de lavagem, né? Essa importante característica que apresenta os motores de dois tempos, tá? Comumente a gente está mais habituado a tratar dos motores a quatro tempos, que são os motores que são empregados hoje em dia nos automóveis, que são os motores que executam o ciclo, né? Alguns motores seguem o ciclo de Otto, outros seguem o ciclo de diesel. Existem as particularidades de cada um, porém, eu tenho quatro eventos principais que ocorrem em ambos os ciclos, tá? E no motor de quatro tempos, eu completo esse ciclo com quatro movimentações do pistão. Por isso que eu digo que esse motor é quatro tempos. Ele completa o ciclo de Otto ou o ciclo de diesel em quatro movimentos do pistão. O motor que a gente vai tratar hoje é um motor que completa o ciclo de Otto ou o ciclo de diesel com dois movimentos do pistão, uma descida e uma subida. Daí vem a denominação de motor dois tempos. Completa o ciclo de trabalho com apenas dois movimentos do pistão, tá? Bom, aqui eu destaco algumas imagens para a gente relembrar aí como é que funciona o motor dois tempos, tá? Então, assim, não necessariamente o motor dois tempos ele vai possuir válvula, tá? Então, tem gente que acha que o motor dois tempos, né, nenhum motor dois tempos possui válvula, mas é possível, tá? Provavelmente vamos tratar disso aí quando eu falar sobre tipos de lavagem, tá? Que provavelmente será o próximo vídeo aí que eu trago aqui para vocês. Bom, aqui eu tenho uma imagem que mostra basicamente, deixa eu colocar aqui o apontador, um motor dois tempos, tá? Então aqui eu tenho a região do cilindro, onde tem um pistão, e aqui a região da parte inferior do bloco, tá? E o que é que eu tenho aqui de característica no motor dois tempos? Primeiro, eu tenho a presença de duas janelas aqui importantes, ó. Tem uma janela aqui, que é a janela por onde os gases de escape vão sair, tá? Que é a janela de exaustão. E eu tenho uma janela aqui, ó, que é por onde a minha mistura de ar combustível vai entrar, se for um motor do ciclo Otto. Se for do ciclo diesel, vai entrar apenas ar, tá? Então, o processo de admissão vai se dar por aqui, tá? Só que no caso do motor dois tempos, a admissão da mistura ou do ar é feita na parte inferior aqui do bloco, tá? Ele não vai direto para o cilindro. Então ela permanece aqui nessa parte inferior do bloco. Ela só vai para o cilindro depois que essa mistura ou ar pré-admitido aqui passar por essa outra janela aqui, que é a janela de transferência, né? Onde a mistura vai passar dessa região aqui da parte inferior do bloco para o cilindro, tá? Claro, tudo controlado pelo movimento do pistão aqui. Então, aqui em cima vai ter o elemento que vai provocar a ignição, né? No caso do motor que funciona com base no ciclo de Otto, eu vou ter uma vela de ignição aqui. Se for um motor do ciclo de diesel, a gente vai ter um injetor de diesel aqui, onde ele vai ser pulverizado aqui diretamente na câmara, tá? Vamos tratar como se fosse um motor aqui que segue o ciclo de Otto, tá? Então eu vou comentar dessa forma. O que acontece? Nesse primeiro momento aí, a gente observa que o pistão está lá em cima, tá? Próximo do ponto morto superior. E o próprio pistão, ele está vedando aqui, ó, tanto a janela, né, de exaustão, quanto a janela de transferência, tá? E observe que nesse momento aqui, vamos considerar que o virabrequim aqui está girando no sentido horário, né? Então o pistão ele ainda está subindo aqui, próximo lá do ponto morto superior. Nesse momento aqui, o que é que está acontecendo?
vamos supor que é um motor de ciclo Otto, tá? Então eu tenho uma mistura ar-combustível sendo introduzida aqui, ó, né? Passando aqui, entrando para a região aqui da parte de baixo do bloco, né? Através da janela aqui de admissão, dessa válvulazinha aqui de admissão. Então a mistura ar-combustível vai entrar aqui e ficar situado nessa região aqui, que é a parte inferior do bloco, nesse caso. A mistura que foi admitida previamente na etapa, né, no ciclo anterior, ela está aqui em cima, ó. Ok? Então a mistura, né, que foi previamente admitida no ciclo anterior a esse que a gente se encontra aqui, ela está aqui em cima, ó, tá? E ela está sendo comprimida aqui nessa região da parte de cima aqui, né? Então observe que nesse exato momento o pistão está se deslocando para cima, as janelas de exaustão e de transferências estão fechadas e duas coisas estão ocorrendo. Na parte de cima do pistão, eu estou executando o tempo de compressão. E na parte inferior aqui do bloco, ó, eu estou executando o tempo de admissão. Então observe que eu estou executando dois eventos aí com um movimento só do pistão. Então eu estou executando o processo de admissão e o processo de compressão. A admissão pela parte inferior aqui do bloco e a compressão lá em cima, já na câmara de combustão. Então, no movimento ascendente, que executa o motor dos tempos, ele faz o processo de admissão e o processo de compressão simultaneamente, tá? Aí o que acontece? Uma vez que a mistura acima do pistão foi comprimida, né, e a mistura na parte inferior aqui do bloco, né, ela foi admitida, então tem uma mistura aqui admitida na parte inferior e a mistura que foi comprimida aqui, nessa etapa. Bom, então depois que eu chego lá próximo do ponto morto superior, a vela, né, dispara uma centelha e aí inflama a mistura, aumenta a pressão na câmara de combustão e empurra o pistão para baixo. Ele começa agora a fazer o movimento descendente, tá? Então ele começa a descer e o que acontece? Chega um ponto aqui, tá? Que ele revela a válvula de escapamento aqui, ó. A janela de exaustão se abre, ó. E aí o que acontece? A mistura, né, os gases que foram queimados aqui começam a sair pela janela de exaustão, que o próprio pistão revelou aqui, ó, nessa situação. Tá? E aí o que acontece? Simultaneamente, né, essa mistura que estava aqui embaixo, ó, que foi admitida previamente, né, a depender da posição do pistão aqui, ela vai conseguir passar por essa janela aqui, o que eu vou mostrar na próxima imagem. Tá? Então observe que o pistão fazendo o movimento de descida, a mistura está terminando de queimar aqui, tá? Então já tem uma parte que já foi queimada, outra parte continua o processo de queima aí, tá? Aqui eu já estou no final do processo de combustão, né? E aí simultaneamente os gases de escape estão saindo aqui, ó, pela janela de exaustão, né? E aí eu tenho também, que na terceira imagem vai mostrar, né? Depois que o pistão desce mais um pouquinho, a mistura de ar combustível que estava aqui na parte inferior do bloco passa para o interior do cilindro aqui, ó, né? E acaba expulsando, ajudando a expulsar os gases de escape totalmente aqui, né? Teoricamente, pela janela de exaustão, tá? Então, no movimento de descida, observe que o meu motor ele executa os tempos de combustão e escapamento. Então, com o pistão no movimento de subida ascendente, eu tive o tempo de admissão e compressão. Quando o pistão se desloca para baixo, eu tenho o tempo de combustão, o tempo de queima, e o tempo de exaustão, ocorrendo de forma simultânea. Tá? Lembrando que, durante esse momento, né, perto do final ali do PMS, a janela de transferência se abre e a mistura que foi previamente admitida, que estava aqui na parte inferior do bloco, né, é inserida, né, lá para dentro do cilindro, tá? Enquanto os gases de escape estão ainda se deslocando aqui. Então, basicamente é assim que funciona um motor dos tempos, tá? Aqui dá para a gente ver claramente o funcionamento, ó, do motor dos tempos. Então, a gente consegue perceber aqui a janela de admissão, aqui embaixo, né? A janela de transferência aqui na esquerda e
a janela de exaustão aqui em cima, ó. E aí o processo ocorrendo, tá? Tá aqui a vela de ignição. Bom, então, como a gente pode observar aí, os motores dois tempos, eles completam o ciclo de trabalho com apenas 2 movimentos do pistão. Então, ele sobe, faz admissão e compressão, e ele desce e faz combustão e escapamento. Ele completa o ciclo com apenas 2 movimentos do pistão. Por isso, ele é denominado motor dois tempos, tá? Então, movimento ascendente, ele faz admissão e compressão. Movimento descendente, ele faz combustão e exaustão. Então, o que é que a gente consegue observar? O motor dois tempos, diferente do que ocorre no motor quatro tempos, ele tem uma combustão, um tempo de combustão a cada volta do virabrequim. Já o motor a quatro tempos, ele tem uma combustão a cada 2 voltas do virabrequim. Então, se eu tenho um motor do mesmo tamanho, né, para uma mesma velocidade, uma mesma rotação, obviamente, o motor dois tempos ele vai possuir mais potência que o motor quatro tempos. Por quê? Porque eu vou ter o dobro de combustões por tempo, tá? No motor dois tempos se comparado ao motor quatro tempos. Então eu vou ter o dobro da potência, né? Claro, considerando o motor do mesmo tamanho, a mesma rotação. Para a mesma unidade de tempo ali, eu vou ter o dobro de combustão no motor dois tempos do que no motor quatro tempos, já que no motor dois tempos eu tenho uma combustão a cada volta do virabrequim e no motor quatro tempos eu tenho uma combustão a cada 2 voltas do virabrequim, tá? Aqui tem uma imagem de um motor dois tempos, onde a gente pode ver aí os componentes, o pistão ali, a biela, o virabrequim e as janelas. E a vela de ignição ali em cima. Bom, mas vamos lá. O que é que significa o processo de lavagem nos motores dois tempos, pessoal? O que é isso, né? Bom, o processo de lavagem, gente, basicamente é a limpeza ou a remoção dos gases de exaustão da câmara de combustão, tá? Então, esse processo, né, de remoção, de como é que eu vou fazer para remover os gases de exaustão do cilindro. Por que isso é um detalhe aqui no motor dois tempos, né? Se você bem reparou, e se você conhece o funcionamento de um motor quatro tempos, você vai perceber que existe um tempo isolado para ocorrer o processo de exaustão. Então, separa um tempo específico somente para o processo de exaustão, o que não ocorre no motor dois tempos. Observe que no motor dois tempos, o movimento descendente do pistão ele faz exaustão e combustão. Então, lá no motor quatro tempos, vamos voltar lá para ele no motor quatro tempos, o pistão está subindo e esse movimento ascendente do pistão ajuda a expulsar os gases de escape da câmara de combustão. Só que aqui no motor dois tempos, a gente viu que o pistão está descendo quando ocorre o processo de exaustão. Isso não ajuda, isso não facilita ao máximo a saída dos gases de escape, né? É muito mais fácil fazer isso lá no motor quatro tempos, que o pistão está subindo, reduzindo o volume ali e expulsando os gases de escape. Então no motor dois tempos tem essa particularidade aí. Então se torna mais difícil eu conseguir remover completamente os gases de escape da câmara, né? E a lavagem é justamente o processo, né, de remoção desses gases de exaustão do cilindro, tá? É isso que a gente vai tratar. Tá, mas por que a lavagem é necessária, né, para os motores dois tempos? Basicamente pelo que eu acabei de falar. Os motores quatro tempos, para remoção dos gases dali do cilindro, né, existe um tempo específico, separado para isso, tá? Já nos motores dois tempos não existe um tempo exclusivo para exaustão, né? Então, é preciso um cuidado especial com a remoção desses gases aí do interior do cilindro. O tempo de intervalo para remoção desses gases de escape aí é muito curto nos motores dois tempos, tá? Com isso, existe a possibilidade, tá, da permanência de parte dos gases de exaustão dentro do cilindro. Observe
Motor dois tempos, o pistão está descendo. Então não é fácil fazer com que os gases de escape saiam do cilindro. Então, assim, na prática, né, é impossível tirar completamente os gases de escape do cilindro. Então, parte dos gases vão ficar lá dentro e isso é ruim. A gente vai comentar sobre isso já já. Há ainda a possibilidade de perda de mistura fresca. Lembra, pessoal? Chega um ponto aqui na movimentação do pistão, quando ele está descendo, que a janela de transferência abre. Deixa eu voltar aqui. Chega um ponto que a janela de transferência abre. Olha aqui. E aí, essa transferência dos gases, né, da mistura fresca aqui, na verdade, né, dessa região inferior do bloco para o cilindro, acaba arrastando, né, e ajudando aos gases de escape a saírem daqui. Só que nada impede que parte dessa mistura fresca também saia por aqui, pela válvula de exaustão. E isso é um problema aqui nos motores de dois tempos, tá? E aí, quando ocorre, né, esse evento, principalmente o evento dos gases de exaustão não saírem completamente, o que é que eu tenho dentro do cilindro? Eu tenho uma mistura de gás remanescente e carga fresca. Então a carga fresca vai ser diluída ali, né? O que eu vou ter, na verdade, é uma mistura ali de gás de exaustão e carga fresca, né? E isso diminui o rendimento e eficiência do nosso motor, né? Isso é prejudicial. Esse fenômeno, né, de gás de exaustão preso ali ainda na região do cilindro, ou, né, a própria perda de carga fresca, a gente acaba chamando de lavagem pobre, tá? Por quê? Porque eu não consegui eficientemente remover aqueles gases de exaustão ali de forma que eu não tenha diluição de um componente no outro, ali da carga fresca e dos gases de exaustão. Então essa ineficiência nesse processo de lavagem pode ser chamada sim de lavagem pobre ou lavagem ineficiente, tá? Observamos assim, né, que a entrada de carga fresca e a exaustão ocorrem simultaneamente, né? A gente viu que chega um ponto ali, né, que ficam abertas a janela de transferência e a janela de exaustão, né? E aí praticamente eu tenho um circuito ligado direto ali, né? E aí a parte da nossa carga fresca pode acabar saindo ali, passando direto pela porta de exaustão, tá? Isso ocorre de certa forma simultaneamente. Bom, e esse processo de lavagem já foi comentado, gente. Parte da carga fresca acaba saindo através da janela de exaustão. E aí, obviamente, ele não vai participar do processo da combustão, né? Levando assim a uma perda de carga fresca, né? Essa perda de carga fresca vai levar aí a um aumento na emissão de poluentes, né? Obviamente. Então eu tenho, e nos motores de dois tempos tem uma particularidade, tá? Como eu tenho a entrada de mistura pela região da parte inferior ali do bloco, né? O lubrificante ele é previamente misturado à mistura de ar combustível. Então, na verdade, o que entra para a região inferior ali do bloco, na verdade, é uma mistura de ar, combustível e lubrificante, tá? Então, eu tenho combustível e lubrificante saindo, né, do cilindro ali. Então, ele passa pela janela de transferência, sai pela porta de exaustão, sem participar do processo de combustão. Uma parte é inevitável, tá? Uma parte acaba saindo sem participar do processo de combustão e isso eleva, né, a emissão de poluentes, tá? Aqui eu trouxe um diagrama, né, que demonstra aqui abertura e fechamento das janelas, tá? Então é um diagrama circular onde a gente pode ver essa parte superior aqui, ó, tá? É o ponto morto superior e aqui embaixo é o ponto morto inferior. Então eu destaco aqui a movimentação do pistão aqui, né, onde ele sai de um ponto para outro,
E a gente vai ver aqui como é que ocorre o momento que ocorre essa abertura e fechamento das válvulas, tá? Então o que acontece? Quando o pistão ele está subindo, tá? Fazendo lá na parte superior o processo de compressão, observe que ele sai do ponto morto inferior em direção ao ponto morto superior. Próximo, né, um pouco antes de chegar no ponto morto superior, ocorre a faísca aqui, se for um motor ciclo Otto, ou a injeção do combustível se for um ciclo diesel. Aí, ok, a mistura se inflama, empurra o pistão para baixo, começa a fase de expansão, a fase de combustão. Então o pistão começa a descer, e aí chega um ponto aqui, tá? Antes, obviamente, do ponto morto inferior, que uma das janelas se abre. E essa janela que se abre aqui, ó, primeiro é a janela de exaustão, como a gente viu lá naquela primeira imagem. A janela de exaustão se abre nesse ponto aqui, apenas a janela de exaustão. O pistão desce mais um pouco e aí abre-se a janela de transferência nesse ponto aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, só tinha aberto a janela de exaustão. Nesse ponto aqui, se abriu a janela de transferência, ou seja, eu liguei os dois circuitos agora. E essas duas janelas permanecem abertas aqui, ó. O pistão chega no ponto morto inferior, inverte o movimento, começa a subir, e aí fecha-se a janela de transferência e depois fecha-se a janela de exaustão. Então observe que, iniciando desse ponto aqui, ó, onde se abre a janela de transferência, uma vez que a janela de exaustão já foi aberta, então quando abre aqui a janela de transferência, eu começo o processo de lavagem, tá? E esse processo de lavagem vai continuar até o fechamento de uma das janelas, né? E a gente pode observar que quem fecha primeiro aqui é a janela de transferência, tá? Então fechou a janela de transferência, acabou o processo de lavagem, tá? Então observe aqui que para esse exemplo, né, eu tenho 70 graus aqui, ó. É a duração da lavagem, tá? Muito comum aqui para motores de 2 tempos que funcionam com base no ciclo Otto, tá? Então, por 70 graus aqui, ó, as duas janelas ficam abertas. É o tempo que eu tenho para a carga fresca entrar no cilindro e expulsar os gases de escape pela porta de exaustão. Mas, como já foi citado, né, na prática é difícil, né, eu conseguir remover todo o gás de exaustão, e há ainda a possibilidade, dentro dessa janela de 70 graus, da carga fresca sair sem participar do processo de combustão. Tá? Bom, numa lavagem ideal, né, toda a carga fresca, se for um motociclo Otto, ou ar fresco, né, se for um motociclo diesel, deve empurrar os gases de exaustão sem se misturar com ele e sem trocar calor, o que na prática é impossível. Tá? Esse processo deve continuar até que todo o gás residual de exaustão tenha sido substituído por carga fresca, né, ou ar no interior do cilindro. E o ideal também seria que nenhuma carga fresca saísse do cilindro. Então, o ideal aqui para o funcionamento seria, dentro daquela janela de 70 graus que a gente viu lá, né, considerando o motor ciclo Otto, abriu a janela de exaustão, abriu a janela de transferência. Então a carga fresca entra, expulsa todo o gás de escape, né? E aí quando essa etapa ocorre, eu preciso interromper o processo de lavagem, garantindo que nenhuma carga fresca, né, saia pela porta de exaustão durante esse processo, né? Então é muito difícil que isso aconteça. Na prática, o que a gente tem é uma parte da carga fresca saindo pela porta de exaustão. Então é um motor que polui significativamente. E eu tenho diluição de carga, uma vez que eu não consigo remover todo o gás de exaustão também da região do cilindro. Bom, então esse tipo de lavagem aí, onde a carga fresca entra, não troca calor, não dilui, não se mistura e também não sai pela porta de exaustão, não é possível, tá? Na prática é impossível que isso ocorra. Entretanto, né, uma melhor lavagem, né, representa uma máxima quantidade de gás de exaustão removido do interior do cilindro, né?
eu já sei que não dá para remover tudo. Mas eu busco sempre remover o máximo possível, tá? Para eu ter uma melhor lavagem. O processo real de lavagem, né, não fornece uma lavagem perfeita, né? Nem uma mistura perfeita. Isso quer dizer que eu não vou conseguir remover na totalidade os gases de escape, né? Eu não vou conseguir evitar que carga fresca saia pela janela de exaustão, e eu não vou conseguir evitar que elas se misturem e que haja diluição lá dentro do cilindro. Então, na verdade, o que eu vou ter dentro do cilindro é uma mistura de carga fresca e gás de exaustão, tá? Bom, o processo real de lavagem consiste, né, basicamente de um processo chamado de lavagem perfeita parcial, tá? Ou uma lavagem parcial, né? Onde a gente sabe que, na verdade, o que vai existir dentro do cilindro é uma mistura, tá, de gás de escape e carga fresca, tá? Porque não dá para remover todos os gases de exaustão, né, durante o processo. E ainda ocorre na prática o que a gente chama de curto-circuito. O que é o curto-circuito aqui no motor 2 tempos? O curto-circuito é quando a mistura fresca, né, ou ela entra, né, e se mistura com o gás de exaustão, né, mas também ela passa direto, ela entra no cilindro, não desloca gás de exaustão e sai do cilindro sem deslocar, sem empurrar gás de escape, né? Garantindo que fique sempre gás de escape lá dentro e no final eu tenho uma mistura dos dois. Isso é que é o curto-circuito. Dentro daquele tempo lá de 70 graus, o que é que vai acontecer? Parte da mistura entra no cilindro e sai sem empurrar os gases de escape, tá? Isso é o curto-circuito. Ele passa direto através da janela ali de exaustão, tá? Bom, com uma lavagem pobre surgem os seguintes problemas, tá? Então, eu já sei que na prática eu não consigo, tá, remover totalmente os gases de exaustão. O que eu quero é uma lavagem perfeita parcial. Eu quero tirar o máximo possível. Quando eu não consigo fazer isso, quando eu não consigo ter uma lavagem significativa, satisfatória, né? Quando eu tenho uma lavagem pobre, o que é que eu tenho de problemas? Primeiro, a minha combustão vai ser incompleta, porque o que é que eu vou ter dentro do cilindro? Eu vou ter uma diluição de carga fresca, resultando no aumento de emissões e perda de eficiência, tá? Bom, eu vou ter também perda de carga fresca devido ao curto-circuito, que foi o que a gente falou agora, que nada mais é do que carga fresca passando direto ali, né? Ele entrou no cilindro, passou direto, saiu pela exaustão sem deslocar gás de exaustão, tá? Eu vou ter baixa eficiência térmica também, uma vez que eu vou ter diluição da mistura e vou ter também a perda de carga fresca, né? Então, eu vou ter baixa eficiência térmica. Aumento do desgaste do pistão e da camisa do cilindro devido à contaminação do óleo lubrificante, né? Lembra que eu comentei que nesse tipo de motor o óleo lubrificante vai junto com o combustível, tá? E isso diminui a qualidade do processo de lubrificação, aumentando assim o desgaste no pistão, na camisa do cilindro, tá? Isso é um problema. Eu vou ter também um aumento de temperatura e um maior estresse térmico nas paredes do cilindro, uma vez que os níveis de atrito vão ser maiores devido a uma ineficiência do processo de lubrificação. Enfim, chegamos ao fim dessa aula, né, onde o intuito foi destacar por que é importante o processo de lavagem no motor 2 tempos, por que uma particularidade, por que esse detalhamento, né, por que essa necessidade do motor de 2 tempos com esse processo de lavagem, e também o que é que uma lavagem pobre acarreta. Espero que tenha trazido aí o máximo de informação possível, pessoal, e até a próxima aula.